E aí, caros, tudo bem? Aqui fala Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas, e nesse vídeo nós vamos aprender um pouco sobre a compilação AOT, Array of Time do .NET. É um tipo de compilação que, como ele próprio diz aqui nesse link que eu vou deixar na descrição, permite que você crie executáveis autocontidos, que não necessitam da runtime do .NET. Então, antes de começar, eu aconselho você dar uma lida aqui nessa documentação, que como eu já falei, eu vou deixar o link na descrição. Vamos falar de alguns pontos aqui. Então, como eu já falei, ele informa aqui que esse tipo de compilação ele produz aplicações que são autocontidas, self-contained, tem uma inicialização rápida, um rápido tempo de inicialização e pouca utilização de memória, e podem ser executados em máquinas que não têm o .NET Runtime instalado. Informa que os benefícios são mais significativos para aplicações que são distribuídas com um grande número de instâncias, como aplicações de nuvem. Este tipo de compilação ele compila o código IL para o código nativo no momento da publicação. E ela não utiliza o JIT, que é o Just-in-Time Compiler, no momento em que a aplicação é executada. E essa aplicação pode ser executada em ambientes restritos, onde o JIT não é permitido. Porém, esse tipo de compilação tem umas limitações que nós vamos ver mais adiante, mas uma das primeiras a se falar é que você tem que compilar direcionado para uma plataforma, que pode ser Linux x64, pode ser o Windows x64 ou macOS. Aqui embaixo ele informa outras limitações do modelo de desenvolvimento AOT. Então ele diz aqui que nas versões do .NET 7, que já tinha esse tipo de compilação, ela é bem menos abrangente e existe um número limitado de bibliotecas que são totalmente compatíveis com a OT. Já aqui no .NET 8, como ele fala aqui, existe um número bem mais abrangente, muito mais do que o .NET 7, porém ainda existe algumas limitações. E aqui ele informa que tem um trecho aqui que ele vai informar mais sobre as limitações e nós vamos já chegar lá. Ele informa sobre uns pré-requisitos em que no Windows eu já fiz uns testes. Precisa do runtime do C++ instalado, mas temos que levar em consideração que nas novas versões do Windows já vem esse runtime instalado, então isso não podemos dizer que seja um grande problema. No caso do Ubuntu, ele especifica que precisa dessas bibliotecas instaladas aqui, Clang e essa zlib1g-dev. E já no caso do Alpine, ele informa com os nomes um pouco diferentes que você precisa instalar. No caso do macOS, ele informa que precisa das ferramentas de linha de comando do Xcode. Bom, e ao meu ver, esse tipo de compilação ele é bastante útil para você criar aplicações do tipo console, até porque esse tipo de aplicação, em geral, é bem simples e não requer utilitário de instalação. Nós vamos criar aqui um projeto de exemplo, mas ele já adianta aqui que para você publicar aplicações utilizando AOT, Array.time, você apenas configura a propriedade publish AOT como true no arquivo de projeto da aplicação. E depois você precisa utilizar o comando publish, mais acompanhado do argumento R, informando qual a plataforma. Se é o Win64, se é Linux. E aqui ele dá um exemplo mais abrangente de como fazer isso, mas nós vamos também utilizar, você pode também fazer com que ele automaticamente já crie uma aplicação já com essa propriedade aí configurada, que é o que nós vamos aprender daqui a pouco. Ele dá um exemplo também de compilação para Linux, ele só deu exemplo de Windows e Linux aqui, mas como a gente já viu, ele fala também no macOS, então o que indica que provavelmente ele também compila Array of Time para macOS. Descendo aqui, ele informa que você tem uma propriedade bem interessante que você pode incluir em suas bibliotecas, que é is_aot compatible, que se você colocar como true, você está avisando que sua biblioteca, o seu projeto é compatível com o Array of Time. Eu estou aqui resumindo, você pode dar uma lida melhor aí. Aqui ele informa que quando você gera um exe, ele pode gerar informações de debug, então ele informa que no Linux é um arquivo com extensão dbg, no Windows é pdb e no macOS é uma pasta chamada dsim. Passando aqui mais para baixo, ele informa realmente outras limitações que podem ocorrer com a compilação AOT. Então, você não pode utilizar coisas dinâmicas, como por exemplo um assembly load file, você não pode utilizar reflection, ele diz aqui que você não pode utilizar
o CLI do C++, com dentro da aplicação, informa que o arquivo executável fica maior em comparação com um arquivo que não é autocontido, dentre outras limitações que você pode verificar melhor aí. Pulando aqui para baixo, ele já informa sobre as plataformas, os tipos de arquitetura que são suportados. Ele informa, por exemplo, aqui do .NET 8.0 ou superior. Para o Windows é suportada a x64 e a ARM, Linux também, macOS também. Para o iOS é suportada a ARM64. Para o simulador do iOS é suportada essas duas plataformas. Assim como esses outros tipos de plataformas, tem também essas arquiteturas suportadas. Se a gente for aqui para o .NET 7, é bem limitado o número de plataformas suportadas. Ele só colocou aqui o Windows e Linux, e ambos são x64 e ARM64. Bom, e sem mais teorias, nós vamos criar aqui um exemplo e fazer uns testes no sistema operacional limpo e sem o .NET Framework instalado. Então, eu já estou aqui com o terminal aberto, vou só aqui aumentar as fontes, já estou aí numa pasta temporária que eu criei para a gente fazer uns testes, vou até entrar numa pasta que eu também criei aqui, que é a AOT Testes, e vou logo mostrar qual é a versão do .NET que eu estou utilizando, o .NET version. Eu estou utilizando a versão 8.0.202. Acredito que não é a mais nova no momento da gravação desse vídeo, acredito que tenha mais novas que essa, mas nós vamos testar com essa mesmo. E para criar, como eu sempre digo, um novo projeto no .NET, você digita .NET New. Se você deixar só assim, ele vai listar para você os workloads que são mais utilizados, como por exemplo Console, WinForms, Blazor, WPF. Se você digitar o comando .NET New seguido da palavra list, ele vai fazer uma lista mais abrangente, que inclusive eu vou até diminuir aqui porque está meio... fazer uma nova lista para ver se fica melhor de enxergar. Pronto, agora ficou bem melhor. Então, aqui ele mostra um leque bem abrangente de workloads. Eu aconselho você a fazer uns testes. Tem muita coisa interessante aqui. E eu posso estar enganado, mas as plataformas que suportam o AOT, vou até dar um zoom aqui, vamos ver se a gente encontra algumas. Eu não fiz testes em todas, mas se eu estiver errando aqui, você pode dar uma ajuda aí na descrição, você que já testou. Você pode informar tanto se eu esqueci algum ou se eu coloquei um a mais aqui. Mas eu creio que seja MAUI. Aplicações web em geral, como a que está aqui em cima, Web API, provavelmente MVC, aplicações do tipo Console, aplicações MAUI. Posso estar enganado, mas eu acredito que sejam essas, e eu posso estar também esquecendo algumas aí. Mas talvez uma melhor maneira de você saber se esse tipo de workload aceita ou não a AOT é utilizar um parâmetro de linha de comando que nós vamos utilizar aqui. Então, para você criar uma nova aplicação no .NET, você digita .NET New, pega lá o workload, no caso aqui nós vamos utilizar console. Aqui a gente informa o output, nós vamos chamar aqui, sei lá, um nome bem simples, console AOT. O grande segredo da história é que se você digitar o argumento --AOT, ele cria uma aplicação AOT. Eu informei que para você testar quais daqueles workloads são compatíveis com a AOT, você poderia testar com esse parâmetro aí, com esse argumento, e se ele desse erro, é porque não é compatível. Mas, como nós vimos aqui, existem duas maneiras de você criar aplicações que podem ser publicadas utilizando AOT. Tanto aqui com um parâmetro de linha de comando, mas também escrevendo lá na propriedade publish AOT do projeto como true. Portanto, pode ser que, mesmo ocorrendo o erro aqui, você pode configurar a propriedade manualmente lá no projeto. Então, nós vamos criar aqui uma aplicação console, e você viu aí que ele criou a aplicação sem problemas, e a gente pode até ver aqui o que ele criou. Ele criou uma pasta chamada console AOT, que foi o que nós pedimos. Nós vamos entrar nessa pasta aqui. Vamos abrir aqui o Visual Studio Code bem rápido, apenas para a gente codificar alguma coisa nessa aplicação aí. Bem simples, até porque o código aqui não é o que vai influenciar. Ele abriu aqui o Visual Studio Code em outro monitor, estou trazendo para cá, e a gente tem aqui o program.cs com esse único console writeline com hello world, que eu vou até aumentar aqui as fontes, nem vai ser necessário, a gente nem vai codificar muita coisa aqui, praticamente nada. Deixa eu tentar abrir aqui, pronto, abri aqui o terminal, a gente apenas vai dar uma olhada no que ele fez. Então ele criou aqui, como eu estou utilizando vamos até dar uma olhada aqui rapidamente nas extensões. Inclusive eu acho que eu aumentei demais. Como eu estou utilizando aqui essas extensões para .NET, esse .NET Install Tool, essa extensão C Sharp, e principalmente essa extensão C Sharp Dev Kit, como eu estou utilizando ela, então por esse motivo foi que ele gerou aqui esse arquivo de solution, que antigamente ele não gerava, mas agora ele gera. Aqui não é um arquivo que talvez seja importante para a gente, mas sim um arquivo de projeto, onde você pode ver aqui que
o que ele fez com o fato da gente ter colocado aquele parâmetro de linha de comando foi apenas setar essa propriedade aqui, que eu vou dar um zoom para você ver, ele setou ela como true. Então era aquilo que eu estava dizendo, talvez a linha de comando lá, o workload, não aceite o argumento menos menos AOT, mas você possa também setar aqui manualmente. Você pode fazer uns testes aí, eu realmente não testei em todos os tipos de projetos. E aqui nós vamos fazer modificações bem simples, eu vou apenas trocar aqui esse Hello World para bem-vindos, vindos certo aqui, ao canal Code Total. Bem-vindos ao nosso canal, ok? E o mais importante aqui é que nós vamos colocar algo que segure o console, porque se a gente for executar, fazer um teste no Windows, sei lá, em alguma parte, se a gente for apenas clicar no exe, ele vai executar e fechar, já que não tem nada que segure o console aqui. Nós vamos colocar, por exemplo, um readline, pode ser um readkey também. A gente pode até colocar aqui, pressione alguma tecla para fechar, né? Alguma tecla para, nem precisa, né? Para fechar, ok? Vamos dar uma separada aqui para destacar aí o bem-vindo. E é isso. Vamos aumentar mais aqui a parte de console, porque nós vamos já fazer a publicação. .NET, nós vamos, como eu disse, você tem que publicar para uma plataforma específica, então para publicar .NET Publish, é um release, então já está dizendo aí ser release, vamos até aproveitar aí o que tem, deixa eu ver se eu consigo ser release, runtime, nós vamos utilizar não essa daqui que ele informou, mas sim o Win64, Win-x64. Acredito que seja só isso e nós vamos ver se esquecemos alguma coisa, dando um enter aqui para ver se ele vai compilar. A compilação aparentemente demora um pouco mais que o normal e uma das coisas de destaque que você pode ver aqui é que ele emite essa mensagem gerando código nativo. Então, ele gerou essa pasta aqui, nós vamos copiar ela, porque nós vamos abrir essa pasta e ver o que foi que ele realmente criou aí. Então, eu vou dar aqui, abrir ela aqui no Windows. Ele abriu aqui em outro monitor. Aqui eu vou dar um zoom para você ver o que ele realmente gerou. Então, ele gerou aqui o exe da aplicação e como nós já vimos no início do vídeo, ele gerou também um arquivo com informações de debugging. Logicamente, você vai distribuir apenas esse aqui. Nós vamos executar aqui mesmo para ver como é que ele vai se comportar. Então, ele deu exatamente aquelas mensagens que nós pedimos para ele dar. Bem-vindos ao canal Code Total. Pressione alguma tecla para fechar. Então, foi por isso que eu coloquei aquele read line, porque senão você não ia ver isso, ele ia abrir e ia fechar a janela. E aqui, ao dar um enter, ele fechou. Copiando aqui esse exe para a gente testar em um ambiente Windows limpo, e eu preparei aqui uma área restrita para que a gente possa colar aqui, então nós vamos simplesmente colar. Esse aqui é o Windows limpo da maneira, na verdade é o Windows 11 limpo da maneira que ele é realmente instalado. Nós colamos aqui o exe e vamos executar. Você viu que ele executou sem nenhuma necessidade de instalação do .NET Framework. E eu preparei aqui uma máquina virtual, só para isso, uma máquina virtual temporária, só para a gente fazer esse teste aqui, que na verdade é um Windows 7. A gente pode até ver aqui qual é o sistema operacional aqui. Então é o Windows 7 Professional, é um sistema de 64 bits. Tem que ser de 64 bits, né? Porque a compilação foi de 64 bits. E nós vamos colar aqui aquele exe, vamos tentar colar aqui para ver o que ocorre. Lembrando que você não pode esquecer que no início do vídeo vimos que para que a compilação AOT funcione no Windows, é necessário que tenha o runtime do C++ instalado. Mas praticamente em todas as versões do Windows tem essa runtime instalada. E isso é padrão para praticamente a grande maioria dos exes criados para o Windows. A maioria deles irão realmente necessitar dessa runtime. Então vamos executar aqui para ver o que ocorre. Então, veja só, deixa eu tentar dar um zoom aqui para ver se é possível. Então, inclusive no Windows 7 aqui, 64 bits, ele executou sem a necessidade de instalação do .NET Framework, principalmente o .NET 8, que com certeza não está instalado aqui nessa máquina virtual. E ele deu a mensagem: bem-vindos ao canal Code Total, pressione qualquer tecla para fechar. E se você gostou desse conteúdo, eu gostaria que você curtisse esse vídeo e seguisse o canal. Agradeço bastante pela atenção. Até a próxima.